Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre rede de transportes no Brasil. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like e se inscrevendo no canal. Partiu gabaritar, vamos nessa! Então vamos começar a entender o que é matriz de transporte, o que é rede de transporte. Matriz de transporte ou modal de transporte é a forma como qual as mercadorias, as pessoas, as coisas circulam dentro de um território. Quando a gente fala aqui do território brasileiro, obviamente, então nós estamos falando do quê? De sistemas de movimentação de carga e de pessoas existentes dentro do território brasileiro. Então, nós temos que levar em consideração como é que se desenvolve, quais são as principais formas, quais são os modais de transporte brasileiro. Nós temos 4 principais modais de transporte no Brasil. Quais são eles? O sistema rodoviário, o sistema ferroviário, sistema hidroviário e o sistema aeroviário. Nós temos marítimo de cabotagem para sistema internacional também, ok? E nós temos também o dutoviário, e aí temos as formas de comunicação que também, de algumas maneiras, acabam sendo também formas de transmitir ou transportar algum tipo de coisa, ok? Mas vamos levar em consideração essas 4 principais. Nós temos que entender que cada tipo de modal de transporte tem uma especificidade. Que tipo de especificidade seria essa? Vamos imaginar que você está indo para a sua escola, por exemplo. Então, você pode ter como aí? Você pode ir de carro, você pode ir de ônibus de linha, transporte coletivo, e você poderia ir de helicóptero. Vamos pensar assim, ok? Bom, você vai pegar ônibus, vai ser o mais barato de todos. Você vai gastar lá, vamos pensar, digamos que seja R$5 lá a passagem de ônibus, ok? Então, só que vai demorar pra caramba, você vai ter que ir de um ponto até outro terminal, até chegar em outro ponto, trocar de ônibus para chegar na escola. Agora, você pode ter um táxi, por exemplo, ou um transporte de aplicativo. Então, você vai pagar um pouco mais do que o ônibus, vamos dizer assim, só que você vai diretamente até um ponto. Ele é mais eficiente nesse aspecto, certo? Agora, o helicóptero, ele é muito mais ágil. Você vai sair daqui e vai... Tum, tum. Só que assim, o custo para operar o helicóptero é absurdamente maior. Então, acaba não valendo a pena para esse trajeto de casa à escola. Então a gente vê a relação custo-benefício, a eficiência do transporte acaba tendo esse tipo de relação, esse tipo de característica. Por exemplo, o ônibus é o mais barato, mas ele não é o mais eficiente. O helicóptero, ele é o mais rápido, mas ele também não passa a ser o mais eficiente. Agora, um transporte aplicativo, um táxi, ele passa a ter aí um relativo custo-benefício. É isso que a gente está falando. Quando a gente alia essas agilidades de transporte com o custo de manutenção, com o custo da tonelagem, isso faz com que gere aí a eficiência, a forma e os objetivos de usar cada tipo de transporte aí dentro do território. Bom, vamos começar falando então de cada um deles. O transporte aeroviário tem como característica o transporte por aeronaves. Esse tipo de transporte, ele é caracterizado principalmente por quê? Por ter aí alta tecnologia empregada, ter características de levar muitos passageiros. Por quê? Porque ele tem um custo elevado para a sua manutenção, assim como a sua implantação, radares, controle de tráfego aéreo, tecnologia, manutenção que é rigorosa na parte da aviação, tem toda a logística dentro dos aeroportos, enfim. Então, o transporte aeroviário é um transporte bastante caro. Ele normalmente é utilizado por quê? Ele é utilizado principalmente para desenvolver aí áreas muito rápidas. Então, por exemplo, algo que pode ser perecível, um produto perecível rapidamente, vai sempre ter a preferência do transporte aeroviário.
esse transporte aeroviário, então, acaba sendo eficiente. Ele é bom, principalmente, como ele é rápido, ele vai ser mais para transporte de passageiros, mas a carga perecível, ou quando não tem nenhuma outra forma de transporte, aí acaba sendo bastante válido o sistema aeroviário. O sistema aeroviário brasileiro ele é bastante interessante, mas ele tem gargalos. Ele tem o principal fator aqui, ó, São Paulo é o principal ponto para mandar para o resto do país, para o resto do planeta, tudo aquilo que tem dentro do nosso território. Claro, temos outros pontos também que servem aí de ligação de logística, mas acaba tendo uma região aqui, ó, bem centralizada, onde vai concentrar toda a movimentação aeroviária. Uma importante situação que o transporte aeroviário de carga, a principal aerovia brasileira, ela vai ser aqui, vinda de Manaus até São Paulo. Por quê? Porque temos lá a Zona Franca de Manaus, o Distrito Industrial no Amazonas, não tem nenhuma outra forma, outro modal mais eficiente para transporte. Então, esse tipo de transporte de cargas ali, produzidos nas indústrias do Amazonas, principalmente no Distrito Industrial, na Zona Franca de Manaus, vai vir de maneira aérea, de maneira de aeronaves. Isso é bastante importante nessa região, mas gera um custo enorme, que é abatido como? Através dos incentivos fiscais. O governo acaba incentivando aquelas indústrias a continuarem ali na região de Manaus. Para quê? Para tentar gerar desenvolvimento e renda para aquela galera que vive na região ali da grande metrópole do norte. Enfim, dando continuidade, daí nós temos aqui as rodovias. As rodovias são transportes terrestres com estradas de rodagem, asfalto, onde caminhões e carros, automóveis acabam andando e carregando as coisas para lá e para cá. Ela tem uma agilidade impressionante, mas ele não tem um custo muito alto aí, uma eficiência, vamos dizer assim, do transporte de carga. Por quê? Porque ele gasta uma energia muito grande para carregar uma quantidade pequena de carga. Então isso acaba sendo um dos principais problemas do sistema rodoviário. Uma outra situação é que a forma com que o sistema rodoviário acaba surgindo, ele tem um custo de implantação barato, mas a manutenção dela é muito cara. O excesso de peso de um caminhão pode rasgar o asfalto e acabou com todo o processo. Então isso pode gerar um custo cada vez mais elevado. Isso é importante a gente estar entendendo também. E, apesar de tudo isso, acaba tendo uma alta eficiência. Por isso que em qualquer lugar o caminhão acaba se encaixando. Ele é ótimo para o transporte de carga no Brasil, porque nós não temos um outro sistema mais eficiente que acaba atingindo de maneira efetiva todo o território nacional. A propósito, só para a gente dar uma parada aqui, você já ouviu falar do gabaritajal.com.br? Não? A melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, de história, filosofia, sociologia, que eu garanto para você, você vai ter aí o melhor de tudo aquilo para passar no Enem, nos vestibulares, no concurso militar, concurso público, até na escola. A melhor plataforma de humanas do Brasil, a mais barata, e eu vou te dar um desconto ainda. Ó. Coloca esse cupom aqui, ó, Hiperativo Gel, que você ainda vai ter um reforço a mais, digamos assim, nos teus estudos. Você vai passar, você vai garantir aí o curso dos seus sonhos, pelo menos a gente garante você em ciências humanas. Fechou? gabaritajal.com.br, assina lá, tenho certeza que você vai gostar. Voltando aqui, temos aqui então o sistema das ferrovias. O sistema ferroviário é um sistema de todos o que tem maior agilidade. Mas acabou não tendo tanta situação assim. Por quê? Porque o alto custo da implantação é bem latente. Se gasta muito para implantar, apesar de não ter muito aí de manutenção. E ele vai ter também uma grande tonelagem de carga. Ele vai carregar muito mais carga com uma quantidade pequena de combustível. Isso é importante nessa situação toda, ok? Mas existem diversos problemas que acabaram acontecendo, que acabam não implantando as ferrovias do Brasil, certo? Por fim, nós temos o sistema hidroviário. O sistema hidroviário é o que tem o menor custo de implantação, o que tem o menor custo de manutenção, o que vai ter a maior tonelagem de carga, mas ele não é eficiente. Então ele vai carregar uma quantidade muito grande, com uma quantidade pequena de energia, mas ele não é
um sistema de transporte integrador. Ele não liga todos os pontos do país, porque ele só vai ligar onde tem condições das hidrovias funcionarem, como nas regiões onde os rios são navegáveis. Temos diversas outras bacias, mas bacias de Planalto não dão certo, bacias aí rasas não vão dar certo, só vão dar certo lugares onde tem condições de navegabilidade. Então isso acaba sendo aí um dos principais problemas desse modal de transporte, mas ele vai ter aí a melhor custo de implantação, o melhor custo aí de manutenção, a maior tonelagem de carga, mas ele não é eficiente. É uma coisa assim bastante complicada. Mas e aí então, as rodovias, eles são os melhores? Não, a rodovia de todos é o que tem o menor custo-benefício. Mas se nós temos aí o menor custo-benefício nas rodovias, por que o Brasil acabou adotando predominantemente aí o sistema rodoviário? Por diversos fatores. Para começar, as ferrovias no Brasil, elas têm, na média, a idade aí por volta de 1930, que foi até o final do período cafeicultor, o ciclo do café que aconteceu. Ali acabou a média. Claro, nós tivemos outras ferrovias que foram construídas depois, sim. Aqui a ferrovia, a Estrada de Ferro do Carajás, a Vale do Rio Doce, algumas aqui foram construídas depois, mas a grande parte delas pararam em 1930. Então, tudo aquilo que a gente tem, principalmente no sul do Brasil e tal, é ferrovia aí que foi construída antes de 1930, antes da industrialização brasileira. No processo industrial brasileiro, acabou se dando incentivo às rodovias. As rodovias no Brasil acabaram sendo importantes. E aí eu pergunto novamente, por quê? Por duas coisas. Primeiro, a construção de Brasília. Na construção de Brasília, quando houve o processo de integração e interiorização do território, foi utilizado, foi financiado muito. Quem financiou foram as grandes indústrias automobilísticas da época. E, obviamente, acabaram tendo como uma forma de lobby criar aí esse sistema, então, rodoviário. Porque para poder ajudar essas indústrias, então precisava ter rodovias para que as pessoas tivessem carros. E um outro fator também foi para incentivo ao consumo, para gerar riqueza, gerar emprego. Porque a partir do momento em que tínhamos bastante rodovias, eu precisava de caminhões, eu precisava de automóveis. E precisando de automóveis, as pessoas vão ter que comprar das indústrias. Comprando das indústrias, as indústrias vão fabricar esses automóveis. Fabricando esses automóveis vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza. Dessa maneira, então, era uma forma de incentivar o consumo para que gerasse também renda. Então, percebam que há então uma concentração maior de rodovias também na área onde tem um maior mercado consumidor, certo? Na região aqui, do Centro-Sul brasileiro, ok? Então, a rodovia, ela é barata para se implantar, ela é cara para manter, mas ela foi importante para o desenvolvimento econômico do país. Isso a gente não pode negar, apesar de não ser lá a melhor forma e o melhor sistema de trabalhar, ok? Agora, já a ferrovia, como eu falei, ele teve esse problema. Acabou não dando essas condições para que as coisas passassem a funcionar. Então, acabamos ficando reféns de um processo rodoviário do nosso país. Então, se os caminhões pararem no Brasil, a economia inteira para. Por quê? Porque, de fato, nós somos altamente dependentes deste modal de transporte. Por quê? Porque nosso sistema ferroviário é totalmente ineficiente. Nosso sistema hidroviário, apesar de bom, ele não integra toda a região. E o sistema aeroviário, apesar de ser bastante eficiente, ele é caro pra caramba para ser operado. Então, o sistema rodoviário acaba deixando a gente numa situação bastante complicada nesse sentido. Então, para evitar aí qualquer problema, hoje estão se pensando novas maneiras aí de pegar um pouco do que é melhor de cada um. E aí então criam-se sistemas multimodais, fazendo então integração de diversos modais de transporte para que as coisas acabem funcionando cada vez melhor. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Eu vou sair de cena e vocês vão dar print na tela. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e tchau! Print na tela.